O governo ainda tenta aferir o impacto das fraudes do INSS na popularidade, ao mesmo tempo em que trata de se desvincular desse escândalo. Paralelamente, o pedido de CPMI para investigar o caso ganha força no Congresso, inclusive entre aqueles que pertencem à base aliada. Reportagem de Luciana Amaral. Diante da força da oposição para instalar a comissão, governistas já começam a admitir nos bastidores que podem apoiar a iniciativa. E isso desde que a gestão de Jair Bolsonaro também seja investigada. Nesta quinta-feira, Fabiano Contarato foi o primeiro senador do PT a assinar o pedido. A mudança de postura veio no mesmo dia em que o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, foi ao Senado falar sobre o caso. Volney tentou esfriar os ânimos dos parlamentares e tirar a responsabilidade do governo Lula. Em dado momento, trocou acusações sobre as fraudes com o senador e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Mas os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Denúncias de fraude já eram feitas por servidores do INSS desde o governo Michel Temer. Para parte de deputados da base aliada, o governo Lula demorou a colher esses dados e reagir à crise, e agora tenta recuperar o tempo perdido. O Planalto ainda não sabe o tamanho do rombo, nem como e quanto vai ressarcir aos prejudicados. Enquanto isso, numa ação para desgastar o governo nas ruas, vereadores do PL foram orientados a montar gabinetes itinerantes pelo país para ajudar os aposentados vítimas da fraude na Previdência. Há uma avaliação entre governistas de que a crise do INSS é pior do que outras para a popularidade de Lula, porque o cerne da questão é de fácil compreensão, um roubo contra idosos. Muitos dos atingidos pela fraude, aposentados de renda mais baixa, representam uma parte importante do eleitorado do PT. Mexendo em outro ponto sensível para os apoiadores, nesta quinta-feira o governo reduziu de 2 para 1 ano a regra de proteção do Bolsa Família. O mecanismo permite que famílias continuem recebendo uma fração do benefício, mesmo depois de um aumento de renda, desde que em situação de vulnerabilidade. A mudança passa a valer a partir de junho. Cristiano, vamos tentar separar dois aspectos aqui desse escândalo. Tem o escândalo em si, que ainda está no início de se tentar saber exatamente como funcionou, quem e tudo mais. Mas tem a consequência política, e vamos nos dirigir a ela em primeiro lugar. Que chances o governo tem, do jeito que as coisas estão hoje, de se descolar desse escândalo? Chance baixa, William, e a gente vê porque o governo ele sempre está correndo atrás do prejuízo. Na questão do PIX foi isso, e agora nessa questão do INSS, mas com um agravante. Além de correr atrás do prejuízo, o governo voltando atrás de determinadas decisões, né? Primeiro era não apoiar a CPI, agora é apoiar a CPI. Né? Então, o governo comete erro atrás de erro nessa condução, erra na comunicação, vamos dizer assim, com a população, e a consequência política é essa, que o governo, ao apoiar essa CPI, é porque está vendo que está inevitável, e está colando também no governo essa crítica que a oposição faz, que se o problema surgiu nas gestões anteriores, por que então o governo estaria disposto a impedir que a CPI funcionasse? A gente teve acesso, William, a trackings de pesquisas de opinião que mostram que, novamente, né, porque isso eu digo novamente porque alguns institutos já mostravam que a desaprovação do Lula tinha ficado menor do que a aprovação em pesquisas recentes, mas isso já voltou a se inverter novamente.
Então, o governo parece que vai ter que remar tudo de novo para recuperar seus índices, recuperar novamente os índices de popularidade que estava recuperando a duras penas, a um ritmo muito pequeno, mas pelo menos estava recuperando. Então, essa é a primeira consequência. E tem outras também, porque acaba, de certa forma, né, afastando ali esses partidos do chamado Centrão também uma disposição de caminhar com o governo nas eleições do próximo ano. Então, essa CPI, uma vez em funcionamento, ela pode, inclusive, neutralizar boas notícias que o governo está pretendendo dar à população em ano eleitoral. Cristiano, tem vários elementos interessantes para a gente abordar, que você já colocou, entre eles, como é que isso desdobra do ponto de vista do comportamento dos partidos. Eu vou segurar um pouquinho ainda, inicialmente, nessa avaliação dos danos e como que o governo está tratando, ou conseguindo, ou não conseguindo, mitigar esses danos. Jussara, o Cristiano se refere, por exemplo, a pesquisas tracking, são pesquisas que são feitas diariamente, não são publicadas e averiguam quase que de hora a hora como é que uma personalidade, um partido, um governo, enfim, está performando nas redes sociais, em termos de aprovação, desaprovação e por aí vai, é um instrumento tradicional. Agora, do ponto de vista da observação da dança dos agentes políticos, eles indicam o quê? A dança deles indica o quê para você? Que eles percebem como o dano sendo irreparável e incorrigível? Olha, Vac, o que a gente observa é justamente isso, que quando aliados do governo começam a sinalizar que eles apoiam uma CPMI é porque observa que o esforço que o governo tem feito para tentar se blindar, para tentar convencer a população de que a investigação da Polícia Federal, que a atuação da Controladoria Geral da União são suficientes para resolver essa fraude do INSS, um escândalo que ainda não se sabe a dimensão, isso indica que mesmo os aliados já começam a ver uma pressão porque eles passam a ser cobrados diretamente, porque que eles não estão apoiando uma CPMI, já que eles não têm nada a temer. Isso é um ponto essencial. E eu escuto também, inclusive no Centrão e principalmente na oposição, de que esse é um discurso muito fácil de emplacar. Olha, para a população, por que a gente está lá? O problema não é no governo Bolsonaro, por que o governo Lula não apoia uma CPMI? O Palácio do Planalto é contrário. Conversei aqui ao longo do dia para tentar entender, olha, mas lá no Congresso tem um líder do PT dizendo que vai assinar. Teve um outro senador do PT dizendo que já assinou. Como que o Planalto se comporta? E o Planalto inclusive desautorizou, dizendo que eles fizeram assinar ou se disseram que apoiam essa CPMI sem combinar com a Secretaria de Relações Institucionais, sem combinar com o governo. Enfim, o governo que tem feito, o que parece, no saldo até aqui, é que o governo está perdido, que tudo que vem tentando fazer para emplacar uma narrativa de que o problema é de Bolsonaro e que esse governo é que está desmantelando essa fraude, isso ainda não pegou. A frase dura que a Jussara acabou de dizer. Um governo perdido. A gente queria ver como é que você está vendo essa questão em função do que a gente assistiu hoje, Caio. A gente viu lá, foi no Senado, a gente viu um embate entre quem se dispõe a dizer, peraí, isso aí era coisa do Bolsonaro, e a oposição dizendo, não, pelo amor de Deus, isso daí aconteceu sob a guarda do PT. E as pessoas que foram dispostas a defender o PT foram com o script pronto. Foi profissionalmente organizado, com frases de efeito preparadas. Já entraram com a frase de efeito, não é que formularam ali no calor do debate. E o governo está perdido? Bom, o presidente da República está fora do país. E hoje, novamente, o presidente da República, ele viajou com o comando do Congresso Nacional para fugir dessa crise, terceirizando a administração dessa crise, vamos dizer assim, para a burocracia do governo. Não para a política do governo. Quando você coloca o AGU, o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, quando você coloca o CGU, Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, para dar as coletivas e para informar para a população as ações do governo, você tenta, sem conseguir, despolitizar o escândalo. Foi isso que o Lula fez. Foi para a Rússia, foi para a China, deixou o problema para trás com os burocratas, e os burocratas não conseguiram resolver, a política eboliu, dentro do próprio partido dele, haja vista o senador Contarato e o líder
no Senado, que é o Rogério Carvalho já demonstrando apoio para a CPI, porque não tem gestão, não tem liderança e não tem uma estratégia política. Você tem uma estratégia administrativa que está em curso, porque o problema é complexo. Mas você não tem uma estratégia política e sequer um presidente da República para liderar a política e os governistas em qual seria a melhor estratégia. Agora, tem outro também nessa complexidade que você assinala, tem uma questão grave, que é de onde virá a verba para ressarcir. Fica claro para você, Thaís, no curso das discussões atuais, o que, do ponto de vista político, a Jussara, o Cristiano e o Caio estão descrevendo uma espécie de um barata-voa. Não sei se eu estou sendo injusto com o que vocês três disseram, mas é um pouco um barata-voa. Um diz uma coisa, o outro vai por aqui, falta um pensamento estratégico único ali, digamos. E do ponto de vista do ressarcimento dos prejudicados? William, esse desafio da burocracia de administrar a identificação das pessoas que foram lesadas, ele é super importante. Esse trabalho, ele é super importante, né? Porque o governo vai precisar tomar muito cuidado que se ele resolver gastar dinheiro público, o meu, o seu, o nosso, né? Dessas pessoas que foram lesadas, porque no fim das contas é disso que a gente está falando, ele precisa ter muito cuidado para não acabar caindo num outro esquema de desvio de recursos, que é o que pode gerar, se vê num universo de 9 milhões de pessoas que foram notificadas porque tiveram descontos, qual é a chance de aparecer gente que está agindo de má fé? É grande, o governo sabe disso, né? Então, primeiro, o trabalho da burocracia, que a gente está dizendo aqui que parece que diminui o que o governo vê de crise, né? Porque a política não aparece, deixou os burocratas tomarem conta, mas, de qualquer forma, é um trabalho importante. Não trata da crise, não cuida da imagem do governo, mas cuida dessa essência de tentar errar o menos possível, né? Esse é um ponto. O outro ponto é como, não só... como pagar, qual é a figura jurídica que o governo vai encontrar para ressarcir essas pessoas. O Lula quer que pague rápido, então o quanto, para quem e o como. E encontrar o burocrata, e aí sim, Caio, o burocrata que queira botar o CPF dele no jogo, de autorizar um pagamento por fora do orçamento, via crédito extraordinário. Pagamento que, em princípio, teria que vir de uma condenação judicial. Então, qual é a figura jurídica que vai dar respaldo? Quando eles dizem que o dinheiro vai vir de quem roubou, a pessoa que roubou, ela é condenada a devolver aos cofres públicos o que roubou, mas primeiro tem um processo jurídico. Tem um processo jurídico. Sim. O governo pode usar uma parte do dinheiro que está bloqueado, dos bens que foram bloqueados e tal, mas ainda assim vai estar correndo risco jurídico para isso, né? Essa crise virou um ativo eleitoral. Ela é um ativo eleitoral e a solução dessa crise a ser explorado tanto pela oposição ao Lula ano que vem, quanto pelo próprio Lula. O custo disso aí, vamos supor que sejam 5 bilhões de reais, né? Que é mais ou menos o que se estima. A própria CGU estima isso. É metade do pé de meia, que é o principal programa eleitoral, porque é um programa eficiente do governo, programa do MEC. Para o governo, pegar do orçamento, remanejar e ter esses 5 bilhões para pagar antes das ações judiciais é um ativo eleitoral importante, porque esse assunto é um tema eleitoral importante, porque a corrupção tende a ser, se tudo desenvolver e se abrir a CPI, um tema eleitoral importante. Então, para o governo, essa questão de ser dinheiro público é menos relevante, politicamente e estrategicamente falando, em termos de estratégia eleitoral, do que você pegar 5 bi e remanejar ali dentro, seja fiscal ou parafiscal. Porque se ele não paga isso... Não vai ser difícil fazer isso. Se ele não paga no prazo de um ano, até junho do ano que vem, até outubro do ano que vem, principalmente, que é a eleição, ele está lascado e você levanta a bola para a oposição e fala, poxa, além de roubar, não pagaram, né? Mas deixa eu voltar para o ponto que o Cristiano estava abordando, logo na primeira resposta dele. Cristiano, eu também mencionei isso na abertura dessa edição do WW, corrupção é generalizada no Brasil. E o ambiente que a gente registra hoje é de generalizada corrupção também, um sentimento em relação a isso. Eu não estou falando em números, não estou falando em processos, não estou falando em indiciamentos, estou falando em dinheiro desviado, percebido e corrigido. Eu estou falando da percepção, que a corrupção está fora de controle. Ela é pervasiva. É muito ruim para o sistema político brasileiro, mas não vamos brigar com as notícias, é isso que a gente registra. Sabemos que não é só o partido do governo, normalmente envolvido, sobretudo no escândalo do INSS, a gente vê várias correntes políticas
todas elas disputando a primazia de se apropriar de pedaços da máquina pública. É a razão de existência de muitas delas. Quanto que esse fato, Cristiano, ele torna, digamos, o problema contornável, porque afinal de contas todo mundo está nessa barca? William, mas o ponto é que o governo, você tem ônus e bônus, né? Então, o problema você fala que da percepção de corrupção. O problema é que esse episódio do INSS, ele vai para além da percepção e ele vai para, vamos dizer assim, por fato concreto. As pessoas concretamente foram vítimas de corrupção e as pessoas estão percebendo isso. E as pessoas concretamente estão percebendo isso neste momento e a gente vive na gestão do presidente Lula. E o montante desviado de recurso foi expressivamente nesse governo. E é isso também que as pessoas vão levar em consideração. Olha, esse meu desconto ilegal começou quando? As pessoas vão ter que levantar isso. E muita gente vai ver que começou, e aí tá, os dados da própria, começou lá na gestão anterior, começou sim, mas o volume de pessoas atingidas é muito maior nessa gestão e essas pessoas vão ter que procurar saber quanto é que é essa data, né? Que elas começaram a sofrer esse desconto. Portanto, eu acho que a minha avaliação é que esse problema ele afeta muito, de uma forma muito mais danosa a administração atual do que qualquer outra administração anterior. Quando houve o escândalo da Petrobras, era um escândalo novo, que já tinha acontecido em outras gestões? Foi, mas ela acabou afetando muito a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. O escândalo do mensalão, era uma prática comum? Era, mas quem era o presidente sofreu muito, o presidente Lula sangrou demais naquele episódio. Então, portanto, quem está na gestão atual, quem tem que está conduzindo, ele acaba sendo, vamos dizer assim, alvo de uma indignação maior e de uma responsabilidade maior sobre o problema. Até porque outras gestões estão mais distantes, os partidos todos diluídos, mas vai ser o presidente Lula que vai ter que responder isso de uma forma muito mais precisa. E a gente olha quando você tem um instrumento poderoso também para disseminar essas coisas, esse tipo de informação, que são as redes sociais. E você viu o campo da oposição sendo muito mais eficiente nessa comunicação. Então, o governo, ele não perde só no impacto, vamos dizer, que foi muito maior, mas ele perde também da narrativa, e isso também recai sobre a administração atual. Portanto, eu acho que o prejuízo é muito maior para a gestão do presidente Lula do que para gestões anteriores, apesar disso envolver outros governos. No momento em que o Lula mesmo diz que está em campanha para 2026 e começa a articular que tipo de apoio político, que tipo de correntes políticas ele consegue colocar ao seu lado nessa disputa eleitoral.